Bem, meus queridos amigos, irmãos, boa noite. Estamos aqui neste sábado em mais uma entrevista para o nosso canal e hoje com uma alegria muito grande, porque vou entrevistar alguém que acompanho já de longa data, que é o querido pesquisador, dirigente da USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que é o Marco Milani, e que o Marco Milani, todo o trabalho dele é na parte doutrinária da doutrina, e a gente vai ter aqui diversos assuntos, né? Porque é um tema da nossa predileção também, a nossa atividade na Casa Espírita. No momento, o foco maior é na área doutrinária, e é uma alegria, um prazer. Eu acompanho Milani no site dele, o Educador Espírita, que a gente vai trazer aqui também na nossa conversa fraterna. E eu vou pedir a Milani para iniciarmos a reunião elevando o pensamento a Deus e agradecer por essa oportunidade, esse contato fraterno do movimento espírita pernambucano com o movimento espírita paulista do estado de São Paulo, esse movimento pujante e que já trouxe tantos baluartes, tantos queridos irmãos que deram a vida por esse ideal que hoje nos inflama, que é a razão das nossas vidas, e que possa a nossa conversa, minha e do querido Milani, ser uma conversa proveitosa, franca, aberta, e que traga alguma contribuição para os nossos irmãos, tão aprendizes como nós, nessa querida e amada doutrina espírita. Então, pedindo permissão a Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, iniciamos a reunião, a nossa entrevista da noite de hoje. Meu querido amigo Milani, pessoal, eu brinquei com o Milani é muito bem-humorado, né? Milani é uma pessoa leve. Eu digo, Milani, como é que a gente vai se preparar? Aí o Milani me disse, Bruno, eu vou botar a loção pós-barba, né? Aí eu disse, eu vou botar um desodorante também, né? Mas ele leva vantagem, porque a loção dele fica até o final, né? Eu digo a ele que essas entrevistas, às vezes, Milani, né? São com temas tão fortes, né? Que eu termino suando e o desodorante vai embora, né? Mas é uma alegria, Milani. Tudo bom? Como é que você está aí? Meu amigo Bruno, primeiro quero te agradecer pelo convite, né? Para mim é uma satisfação enorme participar do seu canal, da sua entrevista, né? Eu já te sigo também, eu sou seu fã, eu te acompanho há bastante tempo e gosto da maneira que você conduz as conversas, a maneira que você faz as questões. Você não tem receio de fazer pergunta, não, né? Então, eu gosto disso, eu acho que você é uma pessoa que contribui demais para trazer informação para as pessoas. Então, parabéns aí, e não é parabéns só porque eu estou aqui, não, é porque eu te acompanho mesmo. Então, é uma grande alegria estar com você, viu? E a loção pós-barba está aqui. Até agora, comigo está tudo bem. Vamos ver no fim, né? Ô Milani, meu amigo, veja bem. Eu fiquei com alegria imensa uma vez, Milani, com a entrevista do César Perry, né? Milani entrou em contato com a gente. Aliás, antes, né? Antes. E eu disse a ele que eu acompanhava o Educador Espírita. A gente vai tocar no assunto mais à frente, né? Mas, Milani, aproveitando aqui, eu estou aqui com um representante da USE, né? A USE que já cedeu ao movimento espírita, o querido César Perry de Carvalho, né? Essa figura notável do movimento espírita, o Nestor Mazotti, né? Dona Júlia Leju e tantos. Eu vou parar de citar porque a gente vai cometer injustiça se ficar citando muito, né? Então, mas Milani, me fale da USE, olha, as notícias que eu tenho, e a gente sabe que não é fácil a atividade de uma federativa, mas sempre quando me falam da USE, é que realmente é uma federativa
democrática. E eu gostei muito de ter essa contrapartida, né? De saber que a USE age com abertura, né? Me fale da USE, meu amigo, por favor. Tá, bom, primeiro, para os amigos, né, que não conhecem a USE, né, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, ela foi criada em 1947 e justamente a criação dela, o Bruno, ela já surgiu com uma proposta do próprio movimento espírita paulista da ocasião, que lá no início do século XX, né, nós tínhamos algumas entidades que já se destacavam e reuniam casas em seu entorno, né, e costumavam, inclusive, associar, ou vamos dizer, federar casas, né. Então, a USE surgiu de uma proposta onde 3 dessas entidades, buscando uma harmonia, buscando unir o movimento, inclusive foi feito um congresso em 1946, e uma das propostas foi que a USE fosse criada, né, para unir os esforços do movimento espírita local, e a partir daí, em 47, as entidades que compunham o movimento espírita paulista, elas se dedicariam, obviamente, para suas atividades, e a USE seria responsável por federar, né, por reunir as casas espíritas, buscando essa harmonia, buscando otimizar o próprio movimento, né? E desde 1947, a USE ela já surgiu com uma proposta democrática, e aí eu posso até destacar, eu acho que é a única federativa no Brasil que tem essa estrutura. A estrutura da USE é uma rede, na verdade. E a unidade dessa rede é a Casa Espírita. Então, a Casa Espírita ela tem um papel central nessa estrutura. Ela não é formada por um conselho de administração por pessoas físicas, não. A USE é uma rede onde as casas espíritas, elas organizadas localmente no estado inteiro, elas se reúnem num órgão local da USE, né, que a gente pode chamar esse órgão de municipal ou intermunicipal ou até distrital, se for na capital. Esses órgãos locais, eles elegem os seus representantes para fazer com que, posteriormente, esses representantes participem do conselho deliberativo, né, da USE, da União das Sociedades Espíritas. E esse conselho, claro, tem a assembleia também, mas o conselho é o órgão que formalmente delibera. Então, nós temos a diretoria executiva da USE, que ela é eleita com membros do conselho, desse conselho, pelos próprios membros, tá? E, portanto, isso pode variar de um período para outro. E, paralelamente, essa organização, na forma de rede, ela faz com que a casa espírita seja ouvida, a casa espírita tem a voz, e é justamente, me parece, né, a proposta que Kardec mesmo, quando ele previa, né, o movimento espírita dirigido coletivamente e não saindo já uma fase mais madura, né, de uma direção pessoal, a USE ela se propõe a isso. Então, a USE, a estrutura dela, ela é formada pelas casas espíritas. Diferentemente, né, mas não é nenhuma crítica, é a maneira de cada entidade federativa se organiza. A maioria das entidades federativas faz, inclusive, atividades típicas de centro espírita. A USE não. A USE, o único papel da USE é administrativo, é organizar, é fortalecer as casas espíritas. Então, a USE não concorre com as casas espíritas, ela ajuda as casas espíritas a se estruturarem, a desenvolverem suas atividades e a unir o movimento, criando sinergia, né? Então, eu acho que esse é o grande papel da USE e é a entidade que representa o Estado no Conselho Federativo Nacional, que é o órgão, né, da FEB, que reúne as entidades federativas, uma por Estado, e que as políticas, programas e as discussões são feitas nesse fórum, né? Então, a USE é a que representa o Estado de São Paulo e tem plena autonomia, obviamente, ela não depende, né, de uma estrutura externa, ela atua, mas em consonância com um programa maior que é feito em comum acordo com outras entidades federativas, são discutidas no Conselho Federativo Nacional. É mais ou menos isso. Ô, meu amigo, então, agora entendi perfeitamente esse sentido democrático, né, que o intuito da USE realmente é colaborar com as casas espíritas, né? Meu amigo, mas veja bem, você é presidente também
da USE Campinas, né? Cidade de Campinas. Posso te fazer uma perguntinha breve? Você é bugre ou macaca? Nenhum dos dois. Eu sou palmeirense. Meu Deus do céu, viu? Tá Na vendo verdade, aí? Vamos pra... eu não nasci aqui na região, eu sou de São Ah, Paulo, tá né? explicado. E vamos mudar de assunto, senão você vai ficar mal aí em Campinas, viu? Não, não tem problema. Até porque eu moro em Olambra, que é próximo a Campinas, mas deixa eu só comentar. Isso é interessante, porque eu nasci e cresci em São Paulo, eu moro aqui no interior há apenas 7 anos, né? Por motivos profissionais. Mas é muito interessante que o movimento espírita da capital tem um perfil e o movimento espírita do interior tem um outro perfil também. Não que seja um melhor ou pior, não é nada disso, é a característica, né? E uma coisa que eu posso destacar aqui, de maneira muito tranquila, é que no interior eu gosto muito, porque, claro, são menos casas, mas a proximidade que você tem entre as casas e entre as cidades é muito interessante. A USE tem hoje, Bruno, cerca de 1.600 casas associadas, ou filiadas, ou unidas, depende do nome que você queira dar, tá? Essas 1.600 casas, elas são independentes, todas têm autonomia, claro, né? Mas participam dessa rede e se beneficiam dessa rede, né? Mas é muito interessante quando a gente vai comentar com algumas pessoas e pergunta assim, você é da onde? A pessoa vai falar da casa dela. Poucas falam que é da USE, porque elas pertencem à USE, tá? Mas na cabeça delas a casa é a unidade que a pertence, né? E quem está na parte administrativa da USE, por exemplo, eu participo ativamente nisso, tanto na diretoria de doutrina, quanto da presidência da Regional de Campinas, né? Essa relação, você começa a ver a USE com outras perspectivas e é uma rede, de fato. Só que os dirigentes, eles percebem, mas o frequentador não sabe, né? Então, a USE, diferentemente da maioria de outros estados, talvez, o frequentador em si, ele não tem muito essa noção, né, do que é a USE. Não é uma casa espírita. A USE é uma rede, né, e tem uma diretoria formada pelas casas espíritas. Já em outros estados, as entidades federativas, elas têm uma atividade de centro espírita e muitas vezes a pessoa vai frequentar a própria entidade, né, como se fosse um centro espírita. E na USE não. Ninguém vai até a USE tomar passe, por exemplo, porque não tem o serviço de passe na USE. Você indica as casas. Oh, você quer tomar passe? Tem essa. Qual região você quer? Tem essa e aquela casa. Ou seja, a USE, ela favorece as casas e não trazendo para ela os serviços que as casas fazem. Ô Milani, você, a nível estadual, é presidente da USE Campinas, mas a nível estadual, você é o diretor doutrinário, né, da USE, né? Isso, Sempre foi tua atividade de predileção, o campo doutrinário, ou é uma coisa circunstancial? Olha, Bruno, foi desde a época da mocidade, faz tempo isso, viu? Desde a época da mocidade, quando eu não nasci em família espírita, eu me aproximei do espiritismo e quando me aproximei, eu entrei na mocidade e a partir do momento que eu entrei na mocidade, eu tive... hoje a gente pode falar que nada é por acaso, mas eu posso dizer que eu tive a felicidade de ter como colegas da mocidade grandes estudiosos, mas estudiosos que me apresentaram uma literatura extremamente rica. Para você ter uma noção, eu entrei na mocidade e comecei a ler Herculano Pires. Eu lia Herculano Pires, Deolindo Amorim, o Carlos Embaçaí, ou seja, o tipo de literatura que eu tive acesso quando eu entrei na mocidade, e que era um grupo altamente dedicado a discussões doutrinárias, isso talvez tenha me direcionado para essa discussão. E eu gosto bastante disso. Eu sempre estudei bastante. E na época que eu entrei na mocidade, eu fui ser voluntário nessa casa espírita que eu entrei, na biblioteca. E na biblioteca, o voluntário tinha 30% de desconto nos livros, né? Então eu aproveitei, li muito nessa época, e a parte doutrinária sempre me interessou. Eu nunca
Não que eu não goste, tá? Eu não me atrai muito romance ou esse tipo de literatura. É importante, né? Tem gente que gosta, eu respeito isso, mas eu prefiro livros mais de estudo mesmo. Então, desde essa época, eu sempre me dediquei e, a partir daí, depois, mais para frente, estudando e entrando, né, para expor aula, fazer palestras, né, começar nessa atividade, eu sempre achei muito rica esse caminho, né, do estudo, mas em Kardec. Quando a gente fala doutrinário, aí que vem, né? Esses autores que eu citei para você, todos eles tinham Kardec como referência, e eu tenho Kardec como referência, e o Herculano Pires, para mim, é o autor que é um dos que eu mais aprecio e mais gosto, e ele tem a humildade de se colocar como discípulo de Kardec e não trazendo para si a responsabilidade de criar ou trazer novidades ou verdades. Pelo contrário, o Herculano Pires sempre defendeu a doutrina espírita, mas com Kardec. Então, essa é a grande formação que eu acho que as pessoas deveriam ter. Eu nem sei, aí não sei como é que é o Herculano Pires, se ele é muito conhecido aí na sua região, mas pelo menos aqui em São Paulo ele tem uma boa penetração. Milani, para você ter ideia, estudo Herculano desde os meus 16 anos, quando entrei na Casa Espírita, né? Olha, tá vendo? Tamo junto. Por isso que Dona Heloísa Pires ficou, não sabia, e que luz é Heloísa Pires. Já cheguei Herculano como grande filósofo, mas eu, Herculano, ser humano, eu tinha muita curiosidade, Milani, de ver o Herculano hoje no nosso movimento, com essas coisas todas que estão aí, pelo amor de Deus. Eu acho que metade do que está aí não estaria, viu? Com a presença do Herculano, que era uma ascendência moral, né? Impressionante. Mas, Milani, eu queria te perguntar, veja bem, mais à frente eu vou voltar à questão doutrinária, né? Das obras antidoutrinárias, mas veja bem a pergunta que eu vou te fazer. Isso é uma impressão que a gente tem, né? Sobre o papel das federativas. Que, claro, tudo no mundo é dinâmico e tudo muda, Milani, né? Nada é permanente. A gente vive numa impermanência, né? E eu vou fazer uma colocação aqui e queria saber de você, e você fique à vontade de me dar uma invertida, se a sua impressão não pode me desdizer à vontade, né? E eu já sei a linha da USE, você definiu aí tão bem, né? Mas, às vezes, a impressão que dá, Milani, é que as grandes instituições federativas, eu sou feito você, a casa que eu faço parte é adesa ao movimento espírita, aqui a Federação Espírita Pernambucana e a Federação Espírita Brasileira também. Mas eu não falo só a FEB, não é? Que essas grandes federativas precisam também se adequar aos novos tempos, Milani, para não ficar feito um paquiderme. Porque veja bem o que eu sinto e me diga a tua impressão sobre isso, né? Antigamente, essas grandes federativas opinavam até, tinham um peso muito grande até no que a gente devia ler, não é? Hoje, não mais, não é? Então, quando surge essas grandes teses, esses assuntos aí, e eu noto, por exemplo, a FEB se posiciona, mas quase não tem eco no movimento espírita, né? Veja bem, eu estou aqui na parte de cima do mapa, você na parte de baixo, né? Sem impressão da gente aqui. Claro que teve grandes presidentes que saíram aí da USE. Eu sou fã do Nestor Majotti, né? E adorei saber os dois, não eram rustenguistas, né? Nem o César, nem o Nestor. Mas eu queria você é uma grande federativa, não é? A USE, e com essa linha democrática. Mas como é que você enxerga hoje o papel das grandes federativas a nível nacional e estadual também? Essa coisa que a gente sente aqui, essa mudança com o tempo e essa liberdade, que eu não sei se é bom ou se é ruim, de uma falta, não é tutor, não é uma tutora do movimento espírita, e não é falta de respeito, mas não é a mesma ascendência
que a gente sentia antes. Como é que você vê isso, Milani? Olha, Bruno, eu entendo assim, o movimento espírita organizado, ele ganha muito quando ele, de fato, tem sinergia, né? E para promover a sinergia, necessariamente, você tem que trazer elementos que façam a coordenação, ou pelo menos que aglutinem forças, para que o movimento ganhe com isso. Ou seja, uma casa ajuda a outra, elas não concorrem entre si, elas poderiam se ajudar e trabalhar juntas, né? O papel da entidade federativa é justamente favorecer, primeiro, a divulgação do espiritismo, mas do verdadeiro espiritismo, que é aquele centrado em Kardec, e não daquilo que as pessoas acham que seja porque ouviu falar. Tem que se ler Kardec para entender o que é espiritismo. As entidades federativas que se propõem a divulgar o espiritismo de maneira séria, de maneira competente, fomentar isso nas casas espíritas, claro, respeitando a autonomia, quando a gente falou logo no comecinho, né, todas as casas são independentes, ninguém é obrigado a fazer nada, porque, claro, mas para você ficar associado à USE, por exemplo, para você se associar à USE, você tem que ter no seu estatuto o compromisso de estudar Kardec. Você não pode, por exemplo, ter no seu estatuto práticas que não são condizentes com o espiritismo, porque daí você estaria, muitas vezes, deturpando ou deformando aquela proposta que o próprio Kardec tinha de unidade. Unidade não é tratar todo mundo igual, não é isso. A unidade é todos terem o mesmo ideal centrados nos princípios e valores doutrinários que estão apresentados em Kardec. Então, o papel da federativa é esse estímulo. Muita gente entende, mas porque veio de outras... as pessoas vieram de outras denominações que tinham uma estrutura hierarquizada, onde existia subordinação entre hierarquias, em termos de poder e mando, que as pessoas acham que, então, na estrutura do espiritismo, a FEB é o órgão máximo. Não é, não é. Não existe órgão máximo no espiritismo. Tá? Nós temos entidades que se propõem a organizar-se e favorecer o movimento espírita local, onde elas se encontram. Então, a USE, no caso, ela favorece o movimento espírita de São Paulo, mas além da USE, tem outras entidades também que também atuam nesse propósito, né? A gente tem outras entidades que se propõem a aglutinar casas buscando isso. Ok, cada um no seu espaço, cada um com a sua característica. A USE tem um papel muito bem definido, que é centrado doutrinariamente, vamos reforçar, em Kardec. Nós não adotamos práticas estranhas, nós não incentivamos, por exemplo, misticismo ou superstição, ou o que quer que seja que colida, né, com a proposta doutrinária que Kardec nos apresentou. Mas a gente sabe que as casas espíritas, elas são independentes. Então, a entidade espírita que atua nesse sentido de recomendação, de orientação, nunca imposição, sempre de incentivo ao estudo e à divulgação doutrinária, ela faz um bom papel e precisa ter. Né? Talvez as pessoas ainda achem, e aí seria mais do frequentador, né? Não do dirigente em si, que nós teríamos um órgão soberano. Não tem órgão soberano, não existe isso no espiritismo. Então, o papel das entidades federativas é orientar, é esclarecer, é fomentar e fortalecer o movimento espírita, mas nunca assumir uma postura diretiva no sentido de impor verdades, de impor direcionamentos. Então, quando você fala desses, vamos chamar de debates, né? Esses debates sobre temas muitas vezes considerados emergentes ou que têm uma conotação mais polêmica mesmo, a USE se posiciona quando ela acha que tem que se posicionar. Por exemplo, né, eu vou citar um caso muito, muito interessante, né, que talvez o mais recente, né, que você talvez acho que vai na nossa conversa ainda comentar. Mas no caso da Gênese, por exemplo, né, a USE ela trouxe a Simone Privato para expor em 2018, né, diante daquelas novas informações. A USE foi a que trouxe a Simone Privato para fazer uma apresentação da pesquisa, do trabalho dela, e lançou o livro dela, O Legado de Allan Kardec. Inclusive, a USE editou o livro. Né? Então, veja que o papel da USE é colocar isso para reflexão, é colocar isso para
para as pessoas se posicionarem, mas nunca fechar a questão. E aí, no caso da Gênese, a USE ela se posiciona por notas, né, oficiais, com uma nota em maio de 2018, diante das informações, considerando que era prudente e recomendava para todos, sem exceção, que diante das alterações a USE nunca citou a palavra adulteração. É bom reforçar isso, porque as pessoas confundem. Tá? A USE, sempre diante de uma postura de doutrina, ela recomendou, desde maio de 2018, que se comparassem as edições. Ou seja, a edição original, né, que a primeira até a quarta eram reimpressões, da edição original, comparar com a edição modificada. E tem uma nota oficial da USE estimulando essa comparação, né, para que as pessoas conseguissem refletir. E não impondo, não, essa é a definitiva, é aquela definitiva. Não. Vamos trazer até o momento, né, há dúvidas, né, ainda não se fechou essa questão de, afinal de contas, é ou não adulteração. Isso daí é uma questão jurídica, né, que nós não entramos no mérito. A nossa preocupação é doutrinária. Então, a nossa questão é, o que as pessoas querem saber? Eu ouvi que mudou. Ótimo, então vamos estudar as mudanças e não ficar preocupado se tinha declaração de impressão. Isso daí é importante no aspecto histórico, né, para se formar um apanhado, né, daquilo que aconteceu, é excelente. Mas para efeito doutrinário, a USE se posiciona assim. Só para efeito dessa da Gênese? Não. Antes dessa também, posso citar um caso onde ficou muito a USE foi procurada, né, para participar de uma entrevista que passou até no Fantástico, sobre assistência espiritual aos animais, passe em animais, né? E no caso, a presidente da USE era a Júlia Nezu, né? E a Júlia colocou de maneira muito clara e transparente o que Kardec se posiciona, né, sobre isso, de que as pessoas não poderiam considerar que o passe em animal teria o mesmo significado que um passe no ser humano, é uma outra conotação, enfim. Tem toda uma característica diferente disso, e a USE se posicionou. Por quê? Porque a Júlia Nezu apareceu no Fantástico, isso teve uma repercussão bastante grande, e ela se posicionou de maneira muito, muito clara e doutrinária. Só que as pessoas, você sabe, né, Bruno? As pessoas, às vezes, movidas por paixões e por outros tipos de compreensão da realidade, elas se movem e mobilizam por, muitas vezes, algumas orientações que fogem da doutrina, né? Então, aí que está. O papel da entidade federativa deveria ser esse, se posicionar tendo Kardec como referência. Não, e como gostei desse ponto que você falou, Milani, que a USE nunca falou na palavra adulteração. Agora, orientou o movimento espírita, estude, compare, né, as edições, né? Mas esse assunto ainda vai voltar na nossa, que eu vou falar no educador espírita, né? Ô Milani, meu amigo, como é que você vê o movimento espírita nesse momento da pandemia, não é? Que foi algo inesperado, né? De repente, as nossas casas espíritas fecharam as portas. Você vê, Milani, eu faço parte, agora são milhares no Brasil, né? De uma casa espírita que é um lar geriátrico, onde estão abrigadas, né, vovozinhas, senhoras idosas, e que aqui em Pernambuco, das casas que vão voltar, retornar com todo o protocolo, claro que a nossa vai ser uma das últimas, né? Com a total segurança, certeza, mas eu quero, num primeiro momento, a gente vai tocar nisso também, no pós-pandemia. Mas, Milani, como é que você vê? As portas fecharam, as portas físicas, mas abriram essas portas virtuais e abrindo 1000 possibilidades e esses novos recursos que temos à nossa disposição, que é o responsável por a gente estar aqui nesse tete-a-tete agora, não é? Meu querido Milani, como é que você vê essa fase nova da divulgação espírita? Olha, Bruno, você sabe que desde de fevereiro, março em particular, né, deste ano, quando nós tivemos aí as primeiras mobilizações do governo e da área de saúde para prevenção à pandemia, e as casas espíritas tiveram que fechar, literalmente,
não só as casas espíritas, mas todas as entidades assistenciais, de forma geral, abertas ao público, isso criou uma ruptura com a rotina estabelecida. E uma vez que você tem uma ruptura com a rotina, as pessoas ficam literalmente perdidas, né? Porque elas estavam acostumadas, elas estavam ambientadas. E no caso do movimento espírita em particular, o significado do trabalhador espírita, para ele ser considerado, fazer até parte da identidade dele como espírita, ele se via trabalhando numa atividade assistencial, ou na casa espírita, ou mesmo em algum tipo de situação ou prestação de serviço, que ele considerasse que ele estivesse contribuindo. Ou seja, muita gente, quando fechou a casa espírita, né, em termos de atividade presencial, ficou sem chão no sentido de, meu Deus, o que eu faço? Né? Porque essa pessoa colocou no ritmo de vida dela esse significado de ter que estar lá, porque ficou um vazio nela agora, criou um vazio nela. O que ela faz? Né? E aí novas oportunidades surgiram, tanto é que a tecnologia que nós estamos usando exatamente agora, ela foi desenvolvida e ganhou corpo, muitas vezes, no movimento espírita, em função da necessidade dessa interação que nós estamos tendo. E aí cursos, palestras e outras atividades que não exigiam a presença física passaram a ser oferecidas. E aí, de novo, eu destaco, você perguntou no começo também, agora há pouco, o papel das entidades federativas. Eu vou falar da USE, que é o que eu participo. A USE, além de oferecer um material muito rico, muito bem elaborado, está lá na página da USE, inclusive, para quem quiser ver, é um guia de orientação à casa espírita, né? O que fazer, ou como passar por essa fase, dando sugestões, dando dicas, precauções, quando retornar e tudo mais. Ela também fez um trabalho muito interessante de reunião com as casas para ter sinergia nas atividades. Vamos todos trabalhar eletronicamente ou interagir. E o que a USE fez? Ela disponibilizou para todas as casas espíritas, sejam elas associadas ou não à USE, na ocasião, o Google Meet, né? Ou seja, ela ofereceu, ela adquiriu o Google Meet e ofereceu como se fosse uma licença, né, para as casas espíritas, para poderem se conectar, para poderem ter reuniões, para poderem interagir, para poderem fomentar atividades à distância. Então, é um papel da entidade federativa que a USE fez, disponibilizar esse serviço para as casas. E muita casa, a partir daí, verificou que o que ela fazia presencialmente daria também para fazer à distância. E aí a gente vai trazendo para reflexão. Muita gente descobriu que o verdadeiro, eu vou usar a palavra aqui, templo, tá? O templo não é a casa espírita parede, né? O local geográfico. O templo está aqui dentro. Então você age como espírita, não na casa espírita especificamente, mas aonde for. Isso pode parecer óbvio agora, mas não era tão óbvio há alguns meses atrás, quando as pessoas achavam que tinham que fazer um serviço assistencial que não pudesse ser outro além de presencial. E aí começou a haver outras possibilidades. E atingimos um público, Bruno, e acho que com as suas entrevistas você também deve perceber isso, a gente atingiu um público, inclusive, que não ia à casa espírita. Hoje, pessoas têm acesso à divulgação espírita porque elas estão assistindo lives como essa que você está fazendo. Ou seja, nós descobrimos um novo campo de atuação e que agora, com a retomada, porque vamos retomar, obviamente, em algum momento, com todos os cuidados, com as prevenções, isso que você falou, o distanciamento social, principalmente nos grupos de risco, é enorme. No caso do movimento espírita, o perfil do espírita em si, qual é o perfil do frequentador da casa espírita? Agora eu vou falar de maneira mais ampla, tá? Mas que não deve fugir muito do Nordeste, Sul, Sudeste. 2/3 dos frequentadores são mulheres, tá? E o trabalhador da casa espírita, ele tem 40 anos para cima. Ou seja, se nós entendermos que as preocupações que a gente tem de pessoas mais maduras trabalhando e participando da casa espírita, e de pessoas com responsabilidades, né, na casa espírita e na sua própria vida particular, na família, claro, né?
você vê que você consegue trazer elementos que estão sendo facilitados hoje com a interação à distância do que quando se tinha presencial. Tem serviços que só presenciais? Claro, né? Quando você vai participar de um processo, por exemplo, de uma assistência espiritual específica, a presença física, necessariamente, ela pode contribuir de maneira mais efetiva. Quando você vai fazer uma reunião mediúnica, não se recomenda fazer reunião mediúnica simplesmente à distância, porque a pessoa quer. Tem uma série de critérios para se fazer isso. A USE discute isso nas reuniões que ela faz, né, com as casas espíritas. Ou seja, a recomendação é cuidado, prevenção e usar bom senso. Muita gente na pandemia, Bruno, não sei se aconteceu aí também, como fechou-se os serviços presenciais, eles começaram com a criatividade do ser humano, é interessante. E muitas casas espíritas começaram a inovar, né? Eu tenho uma casa espírita que começou a dar passe, né, assistência espiritual, no sistema de drive-thru, né, de carro, né? A pessoa passava com o carro lá e aplicava-se o passe, né? Ou seja, a criatividade. O magnetismo está lá, né? Não. Aí não aconteceu isso, não. Não, eu não sei se eu digo ainda bem ou que pena. Confesso a você. Pois é. Por quê? Porque algumas pessoas sentiam falta daquilo, né? E o público frequentador, que não necessariamente é espírita ou conhece com profundidade como funciona o mecanismo do passe, ele achava que tinha que ter a presença física para receber isso. Então, pressionava os dirigentes espíritas a ter alguma atividade que pudesse ter algo mais visível. Então, veja que a pandemia serviu para a gente refletir se as pessoas, de fato, conheciam os conceitos e os mecanismos que estavam prestando em termos de serviços presenciais e até que ponto se afastavam ou não da coerência doutrinária. Muitos serviços, eu citei esse do passe, mas muitos serviços que a Casa Espírita quis oferecer à distância, eles não sabiam como fazer simplesmente porque desconheciam os conceitos básicos. No caso, a transmissão fluídica, né, do passe. A transmissão fluídica, você pode fazer essa transmissão pensamento e vontade, você não precisa estar fisicamente lá no local. Pois é, só que muita gente que trabalha na assistência espiritual, ela não compreendia esse mecanismo. Ele era um trabalhador da casa espírita, fazia o trabalho dele, só que ele não aprofundava. Então, serviu para refletir, para as pessoas pararem para pensar como funciona, como se estrutura, quais são as essências, os elementos fundamentais que permitem que esse trabalho seja feito. Ô Milani, veja bem, ante tudo isso que você estava falando, uma coisa que eu fico pensando e queria a tua opinião também, não é? Na nossa volta pós-pandemia, a normalidade não vai vir, não é? Embora que eu confesse a você que eu não suporto o termo o novo normal. Mas a normalidade não vai ser como antes. As vacinas parece que no primeiro momento não serão definitivas, não é? Então, veja bem, Milani, eu vou dar o meu exemplo, que é semelhante, eu acho, a muitas, não é? Reunião mediúnica, Milani, né? Um dialogador, um doutrinador, como é na minha instituição, né? Aquela doutrinação no pé do ouvido do médium, né? Não tem condição de ser feita, né, Milani? Aquela sala de passe que a nossa é tipo, não é câmara isolada, é aquela sala com alguns passistas do lado e do outro, e nas cadeiras sentam o pessoal para tomar passe. Proximidade muito grande, tanto de passistas como a distância, né? Nem pensar. Aí eu lhe pergunto, Milani, parece que os protocolos e até os governos, num primeiro momento, digamos, 30% da frequência de um auditório. Aí eu fico pensando, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Quem entra e quem não entra, né? Meu amigo, como é que você vê e a gente vai poder deixar de lado essa conquista nossa
ou vai ser uma coisa híbrida, Milani? Essa coisa virtual tende a permanecer também. Como é que você, como dirigente de uma federativa, pensa nesse além, nesse depois da pandemia, nesse momento, quando voltarmos? Olha, Bruno, eu entendo que eu vejo até com otimismo, tá? Porque eu acho que essas oportunidades que nós tivemos, elas ensinaram para muita gente novos caminhos de ajudar o próximo, não necessariamente só como nós estávamos acostumados. Claro, quando nós retornarmos, e vai acontecer isso, respeitando-se os distanciamentos e evitando-se, né, nesse período mais que ainda não acabou a pandemia, então a gente tem que preservar isso, mas quando voltar às atividades, que já estiver tudo, vamos dizer assim, sem o risco, né, que nós tínhamos ou corremos hoje, necessariamente as pessoas vão ter que se readaptar àquilo que o público também quer, aquilo que a demanda existente. Tem muita gente que fala o seguinte: a reunião mediúnica não é possível ser feita à distância. Bom, tem as suas precauções, claro, porque principalmente nos médiuns inexperientes, em momento algum se recomenda que médiuns inexperientes tentem favorecer ou promover algum fenômeno sozinho em casa, porque isso é algo que não é bem visto, né? No sentido do que pode acontecer, mas nós temos que entender que uma vez que tenhamos o retorno, a incorporação dessas novas atividades e esse público que não participava da Casa Espírita, mas que agora está participando, eles têm que ser respeitados, eles têm que ser ouvidos, eles têm que ser, muitas vezes, entendidos também. Por quê? A pandemia nos fez ver que nós saímos de um modelo que vem da década de 40, 50. Esse modelo de Casa Espírita, até então, antes da pandemia, ele não é novo, ele tem algumas décadas já, principalmente a partir dos anos 40, anos 50, que as casas espíritas começaram a se formar com essa característica. Esse modelo deu certo, perdurou, só que a gente tem que rever esse modelo. Ele não é um modelo que tem que ser engessado. E não tem como você descaracterizar hoje as oportunidades de interação à distância. Então, sim, nós temos que trazer para a vida, para o dia a dia do movimento espírita, essas oportunidades de interação. E eu digo até mais. Por exemplo, grupos de estudos, que são plenamente válidos serem desenvolvidos, mas respeitando-se as características das pessoas. Tem perfil que se adapta melhor em tecnologias à distância. Tem perfil que não se adapta. A gente tem que saber verificar isso e tem que saber oferecer dentro dos modelos que nós podemos desenvolver para atender um maior número de pessoas. Então, tem pessoas que vão se dar muito bem à distância e pessoas que não necessariamente vão preferir ficar presencial. Então, tem que olhar esses dois lados. Milani, me mata uma curiosidade, o estudo de vocês, você, Eri, Adair, o estudo lá da questão da Gênesis foi virtual, foi de forma virtual? Okay. Integralmente. Tanto nós tivemos 16 pessoas de vários estados do país, inclusive, quando a gente estava formando o grupo, tinham pessoas de outros países, de Portugal e Canadá, que queriam participar também, mas por uma questão de fuso horário, não foi possível eles participarem. Mas nós tínhamos pessoas do sul do país, né, lá o Marcelo de Florianópolis, né, e o Marco Borges também de Florianópolis, pessoas do Nordeste, né, o Carlos do Nordeste, enfim, do Centro-Oeste, de Brasília, né, a Luciana de Brasília, aqui do Sudeste, bastante gente. Então, a gente conseguiu unir pessoas e eram estudiosos mesmo. Então, veja como isso é interessante. Você consegue trazer num perfil necessário para um aprofundamento que o grupo, que o objeto de estudo exigiu, trazendo pessoas de diferentes lugares do Brasil. As nossas reuniões eram sempre segundas-feiras, tá? Segunda-feira, 8 horas, nós começávamos, até as 9h30 era o nosso horário oficial, mas olha que coisa interessante, depois das 9h30, começou a se formar o que a gente chamou de segundo tempo. Não eram mais formalmente as atividades, mas as pessoas ficavam lá conversando, ficavam trocando ideias. Devia ser a melhor parte, viu? Olha, para você ter uma noção,
era 1h30 formal. Teve segundo tempo, que foi até meia-noite, né? Terminava 9h30. Teve segundo tempo que foi até meia-noite, discutindo questões doutrinárias, né? Muito interessante essa interação que teve. Esse grupo foi muito legal, né? Por isso que das 16 pessoas, foram 16 pessoas que eu não conhecia antes, que eu passei a conhecer no grupo. Eu posso dizer que, mesmo que presencialmente nós não tivemos oportunidade de nos encontrar, são amigos, são pessoas que, com certeza, já organizamos um outro grupo. Nós vamos estudar agora o céu e o inferno. Estudaremos o céu e o inferno agora em 2021. Meu amigo, vamos entrar agora, Milani, na parte doutrinária, não é? De fato, aqui tem uma pessoa que eu quero citar, que fez um trabalho durante muitos anos na Federação Espírita aqui pernambucana, professor Xerxes Luna, não é? Indo para o interior, orientando sobre as práticas estranhas nas casas espíritas. Não é? Porque aqui, Milani, surgiu, foi uma febre, primeiro momento da cromoterapia lá atrás. Né? Você já ouviu falar nisso, né? Opa, já, bastante. E de um tempo para cá também houve a febre da apometria, né? E veja bem, aí você disse, a pandemia está trazendo aí outros fatores também, não é? A criatividade do pessoal é impressionante. Mas junto com a questão das práticas estranhas, surgem os livros antidoutrinários, né? Ninguém é a favor de index prohibitorum. Eu sei que você também não, você é um homem da liberdade. Essa coisa de censurar livro foi lá de Barcelona, tudo bem. Você viu o negócio do catálogo racional que Kardec não tinha medo, botou lá as obras do opositor que pensava diferente dele, porque tinha segurança, né? Kardec é impressionante. Mas uma coisa é você botar uma obra até de um oponente, do que você botar uma coxa de retalho de misticismo barato numa livraria espírita. Eu acho que nem 8, nem 80, não é, Milani? Então, nesse momento, tudo parece que a gente reencarnou de novo, né? Que a transição realmente já aconteceu. Tudo parece novo, né? Como hoje a gente pode enfrentar essas coisas duvidadeiras, das práticas estranhas e também dessa literatura espírita chã, rasa, que está aí. E a gente tem que admitir uma coisa, viu, Milani? O povo gosta. Né? Muita gente gosta, né? O que é que a gente faz, Milani, ante a isso? Olha, aí eu vou até remeter aquilo que a gente conversou bem no comecinho da entrevista, ou Bruno. Como as minhas primeiras literaturas foram Herculano Pires, Deolindo Amorim e essa turma toda, inclusive Arilex, que era de São Paulo, né? Então, a cromoterapia, cristais e outras práticas que daquela época já eram fortemente combatidas, porque a questão aí não é criticar quem faz, é criticar o método, é criticar a validade disso como se fosse uma prática espírita. Tem gente que vai gostar de tudo, como você mesmo disse, né? A gente não critica quem gosta, a gente critica as pessoas que confundem os princípios doutrinários achando que cabe tudo. Não cabe. Princípio doutrinário é princípio doutrinário. A gente não pode trazer um elemento ou uma prática que colida em termos de essência com os valores e os princípios espíritas, achando que tudo é permitido. Não é. No caso você citou da cromoterapia, né? Cromoterapia, ela tem efeito psicológico, né? Em termos de cores. Tem estudos científicos sobre isso. Só que não tem um estudo que possa trazer isso como uma terapêutica espírita, porque você não vai conseguir trazer que uma onda, porque o comprimento de onda que faz a cor, mudar a característica da pessoa. Eu me lembro muito bem, e isso foi um dos motivos fruto dessas reflexões que a gente fazia quando estudava autores sérios. Eu ainda cursava as primeiras etapas aí na casa espírita,
dos cursos básicos e tudo mais, e eu lembro muito bem que uma das expositoras, na ocasião, disse assim, agora vamos imaginar, na hora das vibrações, vamos imaginar uma cor verde envolvendo não sei o quê. Eu não tive dúvidas, eu fui, na ocasião, falar com a diretora de ensino, que era a doutora Júlia Nezu. Eu falei assim, olha, aconteceu isso na minha sala de aula, né? A pessoa estava falando para a gente vibrar cor. E desde quando vibrar cor vai mudar a característica da pessoa? Até porque, olha só a insensatez, Bruno. Quando você diz assim, vamos vibrar, sei lá, verde, o seu verde não é a mesma tonalidade do verde que eu estou pensando, né? Ah, mas isso não tem. Claro que tem. Ou seja, as pessoas acham que o fato de ser cor vai trazer qualidades terapêuticas. Não vai, em termos espirituais, fluídicos. Tem efeito psicológico. Tem vários estudos. O pessoal de marketing conhece muito bem cores. Para você montar uma loja, dependendo do tipo de produto, das características, se você quer que o cliente fique mais confortável e passe mais tempo, ou você quer que ele saia rápido, você vai usar cores frias ou cores quentes. Tem uma série de elementos que as cores fazem. Minhas duas filhinhas, quando nasceram, as meninas hoje estão com 20 e 18 anos, o quarto era luzinha azul, fraquinha, né? Calmante. Tem 1000 possibilidades, efeitos. Exatamente, mas isso para efeito psicológico, ele tem a sua validade. Tanto se você entrar em lanchonetes de fast food, de comidas rápidas, né, pode ver que eles usam cores quentes. Por quê? Porque a cor quente não deixa a pessoa confortável lá dentro e ela quer sair rápido. Cor fria, ela deixa a pessoa mais calma e quer ficar ali. Isso daí não tem nada a ver com o espiritismo. Isso daí é uma questão psicológica. Se você, no Brasil não, mas cassinos, hotéis de cassinos, o quarto dos hotéis de cassinos, eles são feitos com cores quentes para tirar a pessoa do quarto, para ir jogar. Ou seja, tem uma série de características de marketing que você trabalha para você influenciar a decisão do consumidor ou da pessoa. Já para o espiritismo, você não pode trazer que pensar numa cor representa outra. Aí alguém fala assim, não, porque fluidos benéficos têm tais cores. Não, é o sentimento, é o que você emana de pureza, de sinceridade que é o importante, não a cor. Quando a gente vai fazer a irradiação ou vibração, depende do nome que se dê, vamos irradiar paz para alguém, né? Você pensa na pessoa calma, tranquila, feliz. Você não está pensando em cor, pelo amor de Deus, né? Então, esse tipo de situação faz com que o espiritismo possa cair em descrédito por pessoas que entendem que isso aí não faz sentido nenhum. Você falou da apometria, né? A apometria é uma questão foi criada pelo Lacerda, lá do Sul, né? Onde seria uma técnica terapêutica também, onde você teria contato com personalidades da mesma pessoa, e essas personalidades poderiam se comunicar em diferentes médios, e tem uma série de outros procedimentos para você fazer com que isso se aflorasse. Não tem respaldo doutrinário isso. Você vai falar assim, mas eu conheço pessoas que melhoraram. Ótimo, ótimo. Se ela está feliz, excelente. Mas não vai colocar a justificativa disso. O livro do Lacerda, que foi um dos fundadores, dos criadores dessa técnica, ele faz lá, ele dá fórmulas matemáticas, de física. O Alexandre Fonseca, que eu não lembro se você já chegou a entrevistá-lo ou não. Não, sei quem é. Conheço ele. O Alexandre Fonseca é um colega nosso, físico, né, que trabalha conosco lá no departamento de doutrina da USE, e agora ele também está com assessoria de pesquisa da USE. Ele escreveu um texto muito interessante, ele apresentou no ENLIP, depois se você quiser a gente conversa mais, numa dos encontros que nós fizemos da Liga dos Pesquisadores, por que as teorias do Lacerda não tinham respaldo científico? Porque o Lacerda apresentou a teoria como se fosse algo científico, e não tem respaldo científico nenhum, em termos de teoria de física, né? Física tratada academicamente. Ou seja, quando você propõe uma ideia nova, não quer dizer que só porque tem áreas de cientificidade que ela é válida, e ainda mais para o espiritismo. E tem outras práticas totalmente esdrúxulas que as pessoas acham bonitas, com roupagem científica,
mas não tem nada de princípio doutrinário. Outra, quer ver? Quantas pessoas falam de física quântica, né, dentro da casa espírita? Pergunta para um físico sério, né, qual que é a ideia da física quântica. Ele vai falar que é uma teoria de matéria, é da matéria. Você não está traduzindo o mundo espiritual com física quântica. Aí tem gente que nem a física clássica conhece, se propõe aí na tribuna espírita, fala, não, porque a física quântica hoje faz isso, faz aquilo. Calma, porque se tiver um físico na plateia, ele levanta a mão e fala, oh, não é nada disso que você está falando. Ou seja, as pessoas assumem novidades, elas põem uma roupagem que pode parecer atraente para dar um ar de legitimidade, de avanço científico, mas não tem nada de avanço. Então, cromoterapia, apometria, cristais e outras coisas que possam aparecer por aí, que não tenham validade doutrinária, tem que tomar cuidado, mas a pessoa fica entusiasmada e vai pôr na casa espírita, e não é assim que funciona, né? Você tem que justificar o porquê daquilo. É mais ou menos isso. E os livros, Marco, o que é que a gente faz com essa enxurrada de livro místico que surge por aí hoje? Olha, me dá uma opinião sua. Você acha o que eu falei? Existem livros, por exemplo, você conhece, claro que você conhece, né? O professor Humberto Roden, o grande filósofo brasileiro. Marco, quem estuda Evangelho, como fonte de consulta, é um filósofo sério, não é espírita, né? Entendo o que eu estou falando. Não estou falando, agora, você pegar certas obras e botar numa livraria espírita, né? Obras de autoajuda, né? Então, o que é que você pensa disso, Marco? Esse é um ponto fundamental, Bruno. Eu até agradeço ter feito essa pergunta, porque é um dos aspectos que a gente mais insiste na USE, para esclarecer as pessoas que têm receio de... Porque na cabeça de muita gente é uma posição dicotômica, quase binária, ou é ou não é, né? Ou você proíbe ou libera tudo. Não é nada disso. Tem que ter bom senso. Você citou o catálogo racional de Kardec. O título inteiro é catálogo racional para quê? Para se fundar uma biblioteca espírita. Então, o primeiro ponto, a gente tem que separar o que é livraria espírita, que está lá, a pessoa quando entra na casa e vai comprar uma obra na casa espírita, está lá na livraria. A biblioteca é um outro ambiente onde você tem obras de diferentes matizes, conforme a necessidade do estudante ou a preferência, e são objetivos diferentes. A livraria que se diz espírita, ela tem que vender livro espírita. Então, ela seja honesta e coloque lá livraria espiritualista ou holística, qualquer coisa. Mas se ela assumiu o nome livraria espírita, tem que ser obras que tenham caráter doutrinário, sério, fundamentado em Kardec. E aí você vai trazer isso para uma reflexão. A pessoa que entra na casa espírita, muitas vezes, não tem nem noção do que seja espiritismo. Ela vai lá, quando ela entra lá na livraria da casa espírita, ela vê lá, livraria espírita. Qual é o pensamento dela? Todos os livros aqui são espíritas. Esse é o primeiro pensamento que ela vai ter. Se você coloca ali livros que não têm caráter doutrinário ou que até colidam com princípios doutrinários, você está prestando um desserviço, você está desorientando aquela pessoa. E aí a gente faz uma comparação muito simples. Você é pai. Você, Bruno, pai de família, quando os seus filhos eram pequenininhos, você e sua esposa, vocês ofereciam que tipo de alimento para os seus filhos? Que vocês confiavam, obviamente. Alimentos que vocês sabiam que eram bons para eles. É a mesma coisa na casa espírita. O dirigente espírita, quando ele chega na casa, quando ele vai oferecer para o público que está ali, indo a primeira vez, né, para consumir, para adquirir uma literatura espírita, você vai colocar que tipo de alimento para ele? Um alimento bom, saudável, né, doutrinariamente adequado, ou você vai pôr qualquer coisa para ele ler com a desculpa, não, depois ele tem que separar o que é o joio do trigo. Ele não vai separar o joio do trigo. Isso aí é a livraria. Na biblioteca, que é o que Kardec fazia, você pode classificar os livros. Aí você tem obras fundamentais, e como ele classificou lá no catálogo racional, você classifica obras fundamentais, obras que podem dar suporte ou cuja temática esteja vinculada, mas não são necessariamente espíritas, são espiritualistas,
e obras até de contraditores, para você estudar o que os contraditores dizem para poder contra-argumentar. Claro que quando você classifica isso, você não vai abrir para o público em geral. Você vai falar, você quer estudar? Qual que é o seu interesse nisso? Aí você classifica de maneira que você ofereça às pessoas que demandem para estudo mesmo. Então, veja a diferença enorme. Uma é livraria. Livraria é livro espírita. Se está lá escrito espírita, é livro espírita. Não tem essa de, tem que oferecer tudo e aí ele separa. Não. Você tem que oferecer o melhor alimento possível para essas pessoas que chegam na casa espírita. Você não sabe da ajuda, né? Você está prestando a tanta gente. Eu vou mandar um beijo aqui à minha amiga Valéria Pessoa, grande estudiosa, que lá na nossa casa eu e ela. Mas, Marco, o pessoal chega para a gente e diz, mas só é livro espírita na livraria. Kardec deixava, colocava outras coisas na biblioteca. Agora, como você disse, tem uma classificação. A biblioteca também não é casa de mãe Joana, não é? É a casa de 1001 noites, João, para entrar tudo também, não é? Então, o pessoal mistura, e o vídeo de um dirigente aqui da USP é muito bom, livraria espírita, né? Então, muda o nome, né? Bota espiritualismo. Agora, pessoalmente, individualmente, ô Milani, né? Eu vou dizer aqui uma coisa que não tomem isso como... Eu, pessoalmente, eu gosto de alguns livros do italiano Pietro Baldi, né? A Grande Síntese, as Loures, já... Isso é pessoal, individualmente. Né? Agora, colocar numa livraria espírita, jamais, né? Jamais. Exatamente. Aí que tá, Bruno, você tem bom senso para saber. Qualquer um pode ler o que quiser, ainda mais hoje. Você entra na internet, não precisa nem comprar, tem PDF lá o livro. A boa parte dos livros estão disponíveis para acesso. Não vou entrar no mérito se aquilo se é de domínio público ou se aquilo está de maneira ilegítima ou ilegal. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas hoje a pessoa entra na internet, ela tem acesso à literatura, ela lê o que ela bem quiser. Só que se a pessoa quer ser dirigente de uma casa espírita e coloca lá, e tem um compromisso de oferecer a melhor literatura possível, ela não vai misturar o joio com o trigo, né? Então, é o que você falou. E aí eu digo até mais, nós estamos buscando fazer uma rede de pareceristas de livros espíritas para compartilhar as análises publicamente. Por quê? Porque ajuda outras casas espíritas que recebem ou querem ter um contato com pessoas que já leram, o que eles acharam. Hoje as editoras, elas mandam para a casa espírita uma caixa fechada, com muita coisa lá dentro, e tem livro de todo jeito, porque a editora, ela quer vender. E aí você vai encontrar nas editoras livros, principalmente na parte de romances, que não tem pé nem cabeça, e tem alguns que têm, inclusive, elementos antidoutrinários. Você vai falar assim, é romance, é bom para a pessoa passar o tempo. De novo, está vendendo com rótulo espírita, toma cuidado, porque você está colocando a sua credibilidade, inclusive, em risco. A casa espírita, o cartão de visita dela é o que ela oferece para o público, tanto em serviços quanto em material, inclusive na literatura. Se ela começar a oferecer qualquer coisa, é o típico perfil do dirigente, que não está muito preocupado com doutrina espírita. Meu amigo, ô Milani, eu acompanhei uma live sua que eu achei muito interessante, né? E a iniciativa foi sua também, lá com seus convidados, né? Inclusive, eu quero aqui fazer um meia-culpa, mas o Milani entende. O Milani, lá atrás, quando eu tinha gravado apenas 2 entrevistas, Milani me convidou para fazer parte de uma live com o pessoal que estava fazendo live, né? Quando ele me passou os nomes, né? E tinha 2 lá que me intimidou, eu estava começando a fazer. Aí eu digo, ô Milani, por favor, deixa para depois, já deixa. Embora que estava participando lá um rapaz, eu tenho profunda admiração por ele, Milani, e eu queria aqui, desse depoimento, não conheço, nunca conversei com ele, não conheço pessoalmente, né? Que é o Eric Tavares, né? Esse rapaz que ele tem um leque, o canal dele é abrangente, né, Milani?
Ele entrevista gente de tudo que é parte do mundo, né? E o pessoal ele faz as perguntas e deixa o pessoal desenvolver o raciocínio, ele traz a pauta dele, né? Então, eu tenho um profundo respeito, quero dizer aqui, ao Érico Tavares, parece que é Pacheco, né? Pacheco, é. Como é o nome do canal dele? Espiritismo com Kardec. Não, é Espiritismo em Kardec. Espiritismo em Kardec. Eu estou só inscrito, sempre entro ali no canal. Eric, um abraço, viu? Parabéns, você é um gigante desse movimento espírita que precisa ser muito valorizado, né? Meu amigo, aí eu vi uma live sua recentemente, e Milani, você com esse jeitão, você tem um jeito paternal, né? Todo mundo que conversa com você fica muito tranquilo, é muito bacana. Você conduz até temas difíceis, né? E aí eu gostei muito do neologismo, né? O chico-medicismo, né? Ô, Milani, o que você acha do chico-medicismo no movimento espírita do Brasil? Olha, você sabe que foi uma das lives que eu mais gostei de fazer, viu? Eu gosto de todas, mas essa daí em particular, sabe por quê, Bruno? Porque quando a gente anunciou que iria fazer essa live, o grau, a agitação que isso promoveu, veja, as pessoas nem sabiam o direito, o que a gente ia tratar, e já estavam alguns elogiando, outros criticando, ou seja, gerou um movimento muito grande, né? E por que disso? O nosso amigo César Perry, que você entrevistou já aqui, ele lançou um livro recente chamado Emmanuel, né, onde ele explora as características desse espírito no trabalho de Chico Xavier. E logo na introdução desse livro, ele resgata uma preocupação da dona Nena Galves, aqui de São Paulo, aonde ela, que recebia o Chico, quando vinha para São Paulo, ficava hospedado com a dona Nena. Né? Então, a dona Nena tem histórias, muitas, né, sobre Chico, e um grau de respeito pelo Chico que é exemplar. E a dona Nena, e o César resgata isso no livro dela, ela tem uma preocupação de que existia muita gente que estava usando a proximidade ou supostamente uma conversa que não tinha registro, que era uma coisa mais reservada, que era o Chico me disse, que ela via com preocupação que teria que separar o joio do trigo, porque tinha muita gente com ideias totalmente, agora palavras minhas, estapafúrdias, né, dizendo que era o Chico me disse. E aí, dado esse contexto e com o crescente volume de pessoas que você consegue acompanhar agora, né, com as lives e com as entrevistas nos canais ao vivo ou gravados, que dizem, quase num tom de fofoca, aquilo que, para ele especificamente, o Chico teria dito. E falando coisas altamente, vamos chamar assim, minimamente de duvidosas, né? Porque você não teria como comprovar aquilo. E, primeiro, não teria como comprovar que o Chico disse. Segundo, o conteúdo do que estava sendo dito era algo meio surreal até, né? Então, esse volume crescente de discursos e pessoas, vejam só que interessante, pessoas que constroem toda a sua visibilidade pela proximidade com o Chico ou com histórias do Chico me disse. Então, a gente criou, eu achei bem interessante o Chico midecismo, porque é uma atitude que muita gente está se servindo para levar para o movimento espírita. E aí você sabe, tem pessoas crédulas que abraçam essas ideias que passam a ser novas verdades no movimento espírita e foge completamente da fé raciocinada. E aí a gente trouxe o Chico me disse com respeito, com muito respeito ao Chico, trazendo uma reflexão sobre os limites do bom senso e os limites da legitimidade doutrinária de alguém dizer por aí algo que, segundo ela, só ela, né, reservadamente sabia disso e revela-se agora como se fosse alguém privilegiado, carente de atenção.
Então, eu entendo que foi uma live bem interessante, gerou uma repercussão muito positiva, muito positiva. Aquelas pessoas estavam preocupadas de que nós iríamos, de alguma maneira, macular a imagem do Chico. Pelo contrário, nós valorizamos a Chico Xavier pela nobreza e pela grandiosidade de sua obra, e nós criticamos, sim, as pessoas oportunistas, que se aproveitavam desse momento. Pode ser verdade, como pode não ser, isso não cabe a nós. Mas a pessoa falar isso, que o Chico me disse, e não tem prova, não tem testemunho, não tem nada, aí já cria vamos dizer, minimamente, a pessoa tem que ter bom senso e saber que isso aí é mais fofoca do que algo que venha a fazer algo crível para a população que busca a fé raciocinada. Ô Milani, os dois últimos assuntos que eu escolhi, né? E um aqui, mesmo de forma breve, eu peço, por favor, para você falar, embora o aspecto é o aspecto espírita, evidentemente, né? Meu amigo, a gente falou de muitas personalidades, né? Eu queria que meu amigo Milani me falasse de uma personalidade respeitável, né? Então, que tem uma ascendência moral sobre você. Queria que você me falasse, Milani, sobre Andréa Laporte, que, veja bem, não é só uma companheira, uma esposa que participa da tua vida espírita, mas da vida doutrinária também, né? Então, disposição, participa com você das lives, né? Me conte como esse encontro, claro, dentro da nossa conversa aqui, dentro do Espiritismo, e trabalhando os dois juntos dentro dessa doutrina. Pois muito feliz, né, de ter essa oportunidade, porque eu tenho que tomar cuidado com o que eu fale também agora, né, porque já viu também depois, né? Não, eu estou brincando. Para mim foi uma grande satisfação. Nós nos encontramos, de fato, no trabalho do movimento espírita, né, doutrinário. Quando eu vim para o interior, né, eu comecei a tomar contato com várias casas espíritas, e uma dessas casas espíritas foi o Centro Espírita Allan Kardec, de Campinas, que é a minha casa hoje, posso chamar assim, né, de vínculo, tá? Que é o SEAC de Campinas. E a Andréa trabalhava no SEAC de Campinas. Então, eu fui conhecê-la no Centro Espírita Allan Kardec, de Campinas, sempre ela já era coordenadora de cursos, ela já tinha uma atividade há bastante tempo voltada para a parte também de doutrinária, né? Preocupando-se com essa característica vamos chamar, coerência doutrinária. E a Andréa, coincidentemente, ela compartilhava essas preocupações com o Alexandre Fonseca, que eu já conheci o Alexandre há muito tempo, né? Então, a Andréa e o Alexandre desenvolviam um trabalho juntos lá no SEAC, e eu tive a oportunidade. O Alexandre eu já conhecia há muito tempo atrás, né? Ele já era colega meu da Liga dos Pesquisadores, eu diria mais de 10 anos que a gente já tem esse contato. E foi um encontro muito feliz, né? Então, uniu o útil ao agradável, né? E ela tem essa preocupação mesmo, sempre com ponderação, com aquele jeito tranquilo dela. É bem interessante conversar sobre isso, mas tendo a certeza de que, se ela tiver que falar, ela vai falar. Ela não faz média, não, de que a pessoa lá estava fazendo daquele jeito, né? Ela estava tão entusiasmada, eu deixei. Não, ela vai lá e fala mesmo, tá? Então, eu acho que é uma situação bem interessante e dá certo, né? Porque a gente tem os mesmos objetivos. Bem, dona Andréa Laporte daria uma boa entrevistada, viu? Quem sabe, né? Ô, meu querido amigo Milani, a gente está se aproximando do final, não é? Eu não podia deixar essa entrevista terminar sem tocar aqui com você no site O Educador Espírita. Por quê, não é? Porque foi o meu primeiro contato com você, não é? Você não sabia de mim, mas eu já sabia de você, porque eu quis me inteirar da questão da Gênese
E eu gostava muito de você comparando, e a tua linha de pensamento se parecia com a minha, né? E hoje eu tenho visto também, Milani, os outros documentos, né? Tenho analisado o trabalho do pessoal, entrevistei a Daí aqui, né? Eu acho os documentos importantes, notáveis, né? E eu não quero, nesse momento aqui, falar de posicionamento, né? Porque lá atrás, nessa entrevista aqui na noite de hoje, você falou, eu achei tão responsável esse posicionamento da USE, né? De não falar em adulteração e sempre ir para o estudo doutrinário, mas voltando para o educador espírita, né? Se você quiser falar do site também, mas desse trabalho que você vem fazendo e que você parece que vai fazer, Milani, me diga se eu estou errado, também o trabalho da obra O Céu e o Inferno também, não é? Então, por favor, e o que você acha desse momento, dessas pesquisas, né? Que estão surgindo aí, meu amigo? Eu acho que esse momento, né, que nós tivemos de novos achados históricos, no sentido de enriquecer o movimento espírita, é sempre muito bem-vindo, né? Então, tudo aquilo que enriquece, você traz e trata, né, com respeito. Entendo que se nós tivermos a preocupação de entender que as comunicações, as cartas pessoais de Kardec, detalhes da vida dele, fazem com que nós tenhamos uma visão do homem, da pessoa Kardec, né? Pode falar, Bruno. Não. É que você ia falar. Não é. Esse tema, quando começa esse tema, eu suspiro. Mas não, estou brincando, Tá estou bom. brincando. Então, essas características que nós temos, elas são interessantes para enriquecer, claro, e trazer elementos para a história do Espiritismo. Com relação às questões que você chama de polêmicas, né, que trazem elementos que acendem debates, de pessoas que, através destes manuscritos, se posicionam com relação a características específicas, se houve ou não adulteração, que é o primeiro debate maior que teve, né? Eu penso da seguinte maneira: nós temos a preocupação sempre no intuito doutrinário, tá? As questões, para mim, questão se é adulteração ou não, é uma questão jurídica. Eu não sou advogado, eu não vou ficar dando palpite para falar, eu acho que foi isso, eu acho que foi aquilo. Primeiro, porque oficialmente, e aí eu posso me colocar dessa maneira, como diretor do departamento de doutrina, eu não posso ficar achando coisas simplesmente porque eu acho bonito, ou porque é novidade. Eu tenho que ter responsabilidade sobre isso também. Eu, pessoa física, tenho toda a liberdade do mundo, né, para me posicionar sobre qualquer assunto. E no educador espírita, eu entendo que as comparações que foram feitas foram muito interessantes, porque a maioria das pessoas está preocupada em ouvir esses assuntos, elas não querem saber os detalhes em si formais, elas querem saber, mudou o quê? Mudou para melhor, mudou para pior, ou não aconteceu nada? Porque se não aconteceu nada, tanto faz a edição original ou a edição modificada. Tá? Então, a demanda que nós tínhamos é o que mudou. E esse o que mudou é a parte doutrinária. Na parte doutrinária, o dirigente espírita, que é o órgão oficial da USE, desde o momento que a Simone nos trouxe, né, as novas pesquisas que ela fez, e aqui a gente tem que honrar e dar o mérito, nós só estamos estudando a Gênesis por causa da Simone. Foi ela que trouxe todo esse caráter de comparação, de estudo, até de debates que nós tivemos, porque a Gênese, infelizmente, era um dos livros menos lidos das obras fundamentais. Os livros mais lidos, o Livro dos Espíritos e o Evangelho, ok, né? O Livro dos Médiuns depois, o Céu e o Inferno pouco lido e a Gênese pouco lida. E aí, a Gênese, com a sua, era o último livro, a obra mais madura de Kardec, a Gênese. Inclusive, no prefácio, na introdução que a gente vê ali, os próprios espíritos já dizem que havia chegado o momento de trazer aquilo, dada a relevância daquela obra. Então, não é um livro de opiniões ou hipóteses, como alguns acham, né? É só teoria. Não é nada de hipóteses. Lá tem
características doutrinárias muito sérias, muito relevantes. E no caso da comparação, desde 2018, nós passamos a comparar capítulo a capítulo as alterações que foram feitas da obra original, da edição original de 1868, com a edição modificada, que seria a quinta edição. Nós tivemos, nesse caminho, a oportunidade de conversar com várias pessoas de diferentes locais do Brasil e do exterior, e elas, a gente percebe isso, algumas delas atrelavam a questão doutrinária a essa questão da adulteração. E a gente percebe isso, infelizmente, hoje, para muita gente, que acha que, uma vez identificado ou respondido o problema ou a questão, se foi ou não Kardec o autor de parte ou de todas as alterações que estão na quinta edição, resolve-se o problema doutrinário. E não é nada disso. A gente está olhando com um olhar doutrinário. Vamos verificar se a quarta e a quinta têm modificações relevantes. E fizemos isso. E nesse percurso foi bem interessante, porque fomos amadurecendo essas comparações. E tem, obviamente, modificações que você vai descobrir pessoas que interpretam de uma maneira e pessoas que interpretam de outra. E aí nós tivemos essa experiência desse ano agora, de 2020, nós tivemos, por iniciativa do Departamento de Doutrina da USE, nós propusemos um grupo de estudos aberto, não era só fechado da USE, era aberto, porque nós já tínhamos grupos, já tínhamos feito estudos antes, mas abrimos o grupo, e ao abrirmos o grupo, nós tivemos a grata satisfação de contar com pessoas com perspectivas diferentes. E eu posso até comentar, foi muito feliz a participação do Adair, por exemplo, e da Luciana, que estão envolvidos diretamente no processo de recuperação dos documentos, estão envolvidos diretamente, né, nesse processo de divulgação desses documentos. Então, eles tinham uma riqueza de informação muito útil para nós conversarmos. Mas nós abrimos o grupo e fizemos o grupo, tivemos 16 pessoas finalizamos com 16 pessoas. Estudamos durante quase 6 meses, 5 meses e meio. Nós estudamos o livro, a Gênese, capítulo a capítulo, com o oral semanalmente, né, uma vez por semana, com o segundo tempo, como eu te falei, que estendia-se, né, no horário formal. E nós tivemos um documento que é o produto desse grupo de estudos, que está disponibilizado na USE, no site da USE, vai lá no menu Galeria, dentro de Galeria tem documentos, e aí vai encontrar o nosso relatório da análise doutrinária comparativa das edições da Gênese. E no Educador Espírita, eu publicava, e ainda publico, as comparações que nós havíamos feito desde 2018, no Departamento de Doutrina, no meu nome, dos capítulos que nós analisamos. Não chegamos a analisar todos, porque nós tivemos um grupo de estudos que demandou mais tempo, né? E o grupo de estudos foi ótimo, porque nós conseguimos fechar todos os capítulos com as perspectivas diferentes do mesmo trecho. Ou seja, dos 18 capítulos, 7 deles apresentavam trechos ou itens que geraram divergência interpretativa, com ambiguidade. As pessoas, o mesmo trecho, algumas pessoas interpretavam dessa maneira e outras de quer. Mas não eram qualquer pessoas, eram 16 estudiosos que estavam fazendo ali. Então, quando alguém diz assim, não, porque a pessoa que interpreta dessa maneira está equivocada, porque o certo é essa, isso é a opinião dela. Tanto faz se está favorecendo a quarta ou a quinta edição. Isso é a opinião dela. E aí nós tivemos, desde o começo, a preocupação de não fechar questão. Nós queríamos ouvir, respeitar as posições. E o produto final foi justamente isso. Nós identificamos 7 capítulos, onde existiam itens com divergência interpretativa, que nós vamos chamar de ambiguidade, porque ambiguidade é isso, é quando você tem a mesma frase, o mesmo texto, e pessoas interpretam diferente. É o mesmo trecho. E aí nós chegamos no produto final, no relatório, que eu assino,
e que, na minha conclusão, eu deixo lá apontados os capítulos, que houve essa divergência. E é justamente em cima das divergências, dessa ambiguidade que ocorreu, que nós fazemos uma reflexão. Kardec está lá na conclusão do Livro dos Espíritos. Ele declara isso com todas as letras, que a doutrina espírita não teria ambiguidade, que ela seria escrita para compreensão de todos, não de um grupo fechado, iniciados e tal, de todos, que não haveria superstição, que não teria nada com esse caráter místico. Isso está lá na conclusão do Livro dos Espíritos. Ou seja, se nós encontramos isso com um grupo de pessoas que debateu por horas, horas e horas, os mesmos trechos com interpretações diferentes, as pessoas em comum, as pessoas em geral, elas podem ter diferentes interpretações também. É muito coerente pensar assim. Então, eu acho que foi muito feliz esse grupo, porque ele conseguiu apresentar as diferentes perspectivas e, na linha final, recomenda-se que se compare as duas. Cada um tem a autonomia para comparar as duas. Esse é o grande mérito. A pessoa é incentivada, estimulada a comparar a quarta com a quinta. Eu, particularmente, considero que os capítulos 14, 15 e 18 são os mais problemáticos em termos de itens ali que geraram divergências, né? São 7, mas esses 3 em particular, agora eu estou falando da minha opinião, esses 3 em particular, eu particularmente entendo que a quarta edição, eu e outras pessoas também no grupo identificaram assim, a quarta edição ela é muito mais coerente e pertinente para uma compreensão das pessoas, sem ter a ginástica ou o malabarismo intelectual de tentar justificar aquele trecho com outros trechos que estão em outras obras ou em outro contexto, muitas vezes, né? Então, resumindo, cabe a todo espírita ler a quarta e a quinta edição e comparar. Nós não entramos no mérito adulteração, ou seja, nós estamos comparando doutrinariamente. E aí vem aquela outra questão que eu trago também como reflexão. Algumas pessoas, até talvez por resquícios de idolatria, ou talvez tenham vindo de alguma denominação religiosa, católica talvez, onde existia a infalibilidade papal, né? Que acha, não, se foi Kardec, é 100%, é aquilo. Se o próprio Kardec estava alterando as coisas porque ele queria melhorar, porque estava diferente, então ele não era infalível, ele estava melhorando, né? Supondo que tenha sido Kardec, mas ele fez isso em outras obras também. Então, Kardec ele vai desenvolvendo as questões. Para nós, o importante é qual é da quarta, da edição original e da modificada, qual que expressa dentro dos princípios e valores espíritas apresentados em todas as obras, ou seja, não é uma leitura isolada de um trechinho, só como alguns querem fazer crer, achando que quem defende a quarta edição naquele trecho que está melhor é porque não entendeu os demais. Não, comparando com as demais obras e com aquele trecho, ficou muito mais claro. E aí eu vou citar um exemplo no item 1 do capítulo 14, quando Kardec, na edição original, diz que os fenômenos espirituais não podem ser explicados pelas leis da matéria. Tá? Isso está claro, isso qualquer um entende, não precisa ficar procurando outros trechos. Na edição modificada, trocou-se matéria por natureza, e aí ficou, os fenômenos espirituais não podem ser explicados pelas leis da natureza, ou unicamente pelas leis da natureza. E aí você fala assim, da matéria está claríssimo, as leis da matéria não explicam os fenômenos espirituais. Leis da natureza, você compreende também tudo que seja natural, e está lá o mundo espiritual. Então, o mundo espiritual pode ser explicado pelas leis da natureza. E aí vem as interpretações. Não, porque em outros trechos de outras obras, ou até da Gênese, Kardec dá a entender que natureza, na visão do cientista materialista, é uma interpretação respeitável, válida. Está lá, inclusive, no nosso relatório, pessoas que interpretaram assim. E outras pessoas falam, não, natureza pega o mundo espiritual, e se você falar que os fenômenos espirituais não podem ser interpretados pela natureza, você está cometendo um deslize, um problema. E aí, por isso que nós tivemos essas
divergências, mas todas respeitáveis, e nós colocamos isso, está lá aberto, a pessoa lê. Se ela quiser concordar com essa, concorde. Se quiser concordar com aquela, concorde também, porque foram interpretações, gerou ambiguidade, né? Nesse sentido. A palavra natureza, para aqueles que interpretam que ela poderia assumir um caráter diferente do que além do não só o mundo espiritual, só a matéria, essa polissemia da palavra natureza é complicada, né? Porque daí você vai ter diferentes interpretações. E eu vou dar um exemplo muito claro sobre isso, para aqueles que acham que isso aí é porque a pessoa não entendeu o contexto ou a hermenêutica de tudo. A tradução da obra A Gênese, que foi feita pelo Pacheco, né, pelo o Júlio Pacheco, e sob supervisão do Herculano Pires, pela editora LAC. Veja que interessante, quando me perguntavam... Engraçado, Milani, que Herculano traduziu todas elas, não é? Não traduziu a Gênese, não é? Isso, ele supervisionou. Tá? E ao supervisionar, acho que eu tenho até aqui a Gênesis, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Essa aqui é antiga, viu? Essa aqui a capa nem existe mais, é da LAC, tá? Eu tenho a da LAC, mas não é antiga assim, não, tá plastificada. Essa aqui foi a primeira Gênesis que eu comprei quando eu entrei no Espiritismo, isso há muito tempo atrás. E foi o livro que eu li, né? E é a supervisão do Herculano, a tradução é do Victor, eu falei Júlio, não, é do Victor Tolendal Pacheco, e a supervisão é do Herculano Pires. Muito bem, nessa tradução, nesse item que eu falei para você, que os fenômenos espirituais não podem ser explicados pelas leis da matéria, na edição original, e da natureza, na edição modificada, olha só que interessante, isso aqui é a 5ª edição, é a tradução, é a edição modificada. O que o tradutor, obviamente, se o Herculano era o supervisor, supõe-se que ele participava também dessa decisão. O que eles fizeram? Eles não puseram natureza, eles puseram matéria. Então, se o Victor Tolendal Pacheco, quando ele traduziu, e sob supervisão do Herculano Pires, também teve essa impressão de que natureza não era o mais adequado, era a lei da matéria, ou seja, como estava na 4ª edição, e eles não estavam comparando 4ª edição, não é porque eles são ignorantes, ou porque eles não têm uma hermenêutica, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. E por que outras pessoas não podem pensar igual também? Por isso que, nesse ponto, nesse trecho, eu prefiro a 4ª edição, que está muito mais clara do que leis da natureza. Tá? Que você faz assim, ou você vai falar alguma coisa. Milani, veja, eu gostei muito da sua postura de respeito, né? Eu observo, vejam bem, eu não gosto nem de falar, eu fico procurando falar por dois lados, não é dois lados, né? As duas análises de quem acha que houve alterações, cada um acha que é muito simples. Pessoal, você vê que não é muito simples. Porque, veja bem, eu converso com o César Perry. Todo mundo sabe quem é César Perry, né, minha gente? Né? Converso com o Charles Kemp. Né? Então, veja bem, converso com o meu querido Milani, que eu acompanhei, o educador espírita, com o querido Paulo Henrique, com o querido Adair. Espero um dia conversar com o querido Carlos Sete Baixo. Meu amigo, que cada um eu percebo as suas colocações, mas que não são homogêneas, não é? Tudo dentro de uma caixinha para formar um mosaico, não. E veja bem, ao longo do tempo e do espaço, até eu mesmo, o pessoal viu. Milani, confesso, e veja bem, aí tem a formação de cada um, né? Eu me formei em geografia, né? Não foi história, mas geografia. Me interesso muito com aquele contexto, né? De Rissoci, Gabriel Delany, o personagem que surgiu aí, você viu a entrevista do Adolphe Laurent Defagé, e todo mundo está ali, o Delany fazendo artigos sobre a 5ª edição, o Rissoci não se manifestar mais, mas eu coloquei uma coisa, né, que eu estou analisando, veja bem, e estou aguardando as coisas peremptórias, né, dos dois argumentos, né. Então,
E até eu digo isso porque, e eu acho você feliz, podem até lhe criticar, mas é uma felicidade muito grande porque, pessoal, eu estava dizendo a Milane e vou dizer aqui, e se ela está ouvindo, me perdoe falar assim, né? Eu adoro Simone Privato. Né? Simone Privato é meu protótipo de conduta espírita, né? de racionalidade, de ética, pessoa seríssima. Como você disse, só estamos aí, todo mundo estudando a Gênese por causa de Simone. Né? Pessoal, adoro o Paulo. Né? Paulo Henrique, um abraço. Paulo Henrique é uma pessoa que a gente conversa com o Paulo, meu Deus do céu, ele mesmo disse, né? Bruno, se a gente vai junto, a gente amanhecia o dia. E eu fiz questão e agradeço a ele de fazer uma entrevista fora dessa caixinha. Conversei do início, aí vem o querido Adair. Meu Deus do céu, que pessoa preparada, séria, como você mesmo disse, né? E ele gosta até de você, respeita você, você respeita ele. Pessoal, o que é que eu tenho medo, né? De que a gente está com essa coisa toda do detalhe, e que é importante, não vou dizer que não é importante, não. É a obra de coroamento da doutrina, Milane. É importantíssimo. Mas que isso aí termine virando aquela coisa beligerante. Eu digo, mas não tem beligerância, não. Você que está vendo esse Zé Ninguém aí do Nordeste, está vendo uma coisa, está falando, ninguém está com beligerância. Tá, a gente percebe que às vezes o fígado vem e não é de um argumento só, dos dois argumentos. Né? E a gente fica orando, né? E conversando. E por isso que foi um prazer, Milane, estar contigo aqui. Né? Você conhece aquela passagem de Kardec de que os olhos são o espelho da alma? Conhece? Né? Eu gosto muito de Milane, porque Milane tem um olho bom, não tem, pessoal? Né? A gente conversa com Milane, olha para Milane, Milane tem. O espelho da alma dele, os olhos, é de uma bondade, de uma tranquilidade. Mas, Milane, a gente está, essa entrevista nossa, ainda ao ar hoje, 19, né? Dezembro, bem pertinho do Natal. A gente está aqui no Brasil, né? Quero dizer que eu também entendo o movimento espírita internacional, que está certo de não gostar de uma certa religiosidade monopolista. Tão certo, não tão errado, não. Mas, Milane, eu queria saber de você. Eu não concordo com o espiritismo laico. Não admiro esse tipo de pensamento laico. Mas eu vou perguntar a Milane, né? Milane, estamos em dezembro. Espiritismo com Jesus? Certamente. Uma vez que ele é colocado como modelo e guia, você não tem como tirar Jesus do Espiritismo, ele é modelo e guia. E quando a gente vai ver a moral cristã dentro da orientação do Espiritismo, não tem como você tirar isso dentro da... Basta ler a introdução lá do Espírito de Verdade, quando ele fala da relevância da obra do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz a moral, a essência moral cristã. E aí, nesse ponto, se me permitir, Bruno, só um comentário rápido, talvez influenciado pelo Herculano Pires, eu sempre fui contra o igrejismo que existe no movimento espírita, de pessoas que trazem toda aquela conotação estruturada, institucionalizada, de subordinação, hierarquizada, que existia que existem em outras denominações, e querem colocar no espiritismo e trazendo práticas e muitas vezes preconceitos até, e transformando isso com uma outra roupagem, chamando de espírita. As pessoas transformaram, trazendo aquela talvez necessidade ou condicionamento em outras religiões. A gente não tem santo no espiritismo, mas as pessoas vêm com essa ideia de santo, de ter alguém para direcionar as suas preces e tudo mais, e transformaram quase em santos espíritos ou personalidades que a pessoa consegue chamar e rogar, né, direcionar as suas preces. Ou seja, ela traz o hábito e quer implantar o hábito no espiritismo. Não existe São Bezerra de Menezes, doutor Bezerra e tal. Não existe isso.
Só que as pessoas trazem, ou querem transformar o umbral no purgatório, porque tinha um purgatório na outra religião, e aí chega no Espiritismo, o umbral é o purgatório. Elas mudaram os nomes, mas continuam sendo pessoas igrejeiras que trazem esse comportamento e querem transformar o Espiritismo. Isso não tem nada a ver com se admirar, respeitar e adotar Jesus como guia e modelo. É isso que as pessoas confundem. Quando a gente combate o igrejismo, esse beatismo, que o Herculano chamava de igrejismo piegas, que as pessoas brincam, né, de espiritólicos, né, ou de outros nomes, que querem transformar o espiritismo segundo o evangelho. Não é nada disso. As pessoas estão invertendo as coisas. E aí a gente vai dentro da proposta da moral cristã. Não tem como tirar o espiritismo da sua vinculação cristã. Mas em outras partes do mundo não tem, então, espiritismo. Não é isso. É modelo e guia. Você não precisa adotar práticas ritualísticas, religiosas, para falar que você está assumindo Jesus como modelo e guia. Então, as pessoas confundem muito isso, viu, Bruno? Inclusive nessa parte de querer estudar o Antigo e o Novo Testamento como se fossem referências a engrandecer. Não, o Espiritismo é a terceira revelação. Ele amplia a segunda revelação. Milani, por favor, porque isso já passou. Eu me preocupei muito com a criação no espiritismo de um certo rabinato espírita, mas já passou, ainda bem, né? Ainda bem, mas tem gente que vê, inclusive, nessa visão hierarquizada, que o espiritismo deveria ser assim, ter os oráculos lá, que seriam os novos médiuns, né? As pessoas endeusam médium, elas endeusam o médium como se fosse o oráculo, o canal de ligação com o sagrado. As pessoas trazem esses resquícios de outras encarnações, muitas vezes, e querem colocar no espiritismo, que faz o contrário. O espiritismo liberta, ele liberta dessa visão dos grilhões da ignorância supersticiosa que nós tínhamos no passado. Então, eu entendo, Bruno, que a sua questão é extremamente válida. Jesus é modelo e guia. Nós temos que ter a moral de Jesus como referência, e ele é, sim, parte do espiritismo. Tem gente, viu, Bruno, que acha que o Evangelho segundo o Espiritismo foi um livro escrito por conveniência, por Kardec, que não fazia parte das obras fundamentais. Convenhamos, né? A pessoa literalmente não entendeu nada da moral espírita, né, nesse sentido. Mas, enfim, não sei se eu extrapolei a frase, mas é só para fazer um contraponto. Milani, foi ótimo, porque fica aqui um abraço a esse outro homem de bem, né? Charles Kemp, da França, que vai exatamente concordando com Charles Kemp, ele está certo de não aceitar um religiosismo que lá na França não aceita, mas esse beato. Agora, não esquecer, né? Livro dos Espíritos, qual é o maior exemplo para a humanidade, exemplo, modelo e guia, a menor resposta, Jesus. E o Evangelho segundo o Espiritismo, minha gente, né? Então, você colocou a coisa, os pingos nos is. Os pingos nos is, Milani, né? Meu amigo, e como é dezembro, eu vou encerrar a entrevista aqui. Eu queria, Milani, primeiro agradecer. Pessoal, aconteceu aqui com Milani. Eu não vou entrar nas minúcias, né? Alguém de outra reunião adoeceu, a gente teve que se entreter, eu tive que passar. Então, um canal, que eu sempre faço as entrevistas, né, para outro tipo de trabalho, porque houve uma dificuldade e tive que usar o da minha filha. Só que o da minha filha é intermitente. Eu e Milani, a gente teve que entrar, sair. E Milani, com essa paciência, é bom, Milani, que ficou achando graça, né? Milani deixa a gente numa zona de conforto. Milani, eu vou querer entrevistar você 300 vezes, homem, né? Opa, satisfação. Eu vou te entrevistar. Vamos mudar de assunto, né? Milani, querido. Amigão, por favor, vamos encerrar. Você podia fazer a prece final? Pode ser? Claro. Então, claro. Vamos encerrar com a palavra o querido Marco Milani, fazendo a prece de final da nossa entrevista tão proveitosa e tão querida da noite de hoje.
Então vamos agradecendo a Jesus, nosso irmão maior, pela oportunidade de estarmos aqui nessa conversa agradável, fraterna, produtiva, que possamos ter, através dessas reflexões, contribuído não somente para os amigos que aqui estiveram presentes, que participaram, que vibraram, que tiveram também sintonia com essas palavras, mas principalmente que nós mesmos possamos, através das nossas ponderações, refletirmos sobre os nossos atos e buscarmos ser pessoas melhores, exemplificando aquilo que Jesus já nos ensinou. Graças a Deus. Meu amigo Marco Milani, olha, eu não sei se a loção de barba já passou, viu? Mas a entrevista foi tão leve e tranquila que o desodorante aqui ainda está funcionando, né? Amigão, brigadão por tudo, viu, Milani? Eu que agradeço, Bruno. Viu? E um abraço também na dona Andréa Laporte, né? E diga a ela que eu fiquei muito feliz de ver esse entrosamento de um casal espírita. Tão bonito isso, né? E serve de exemplo, né? Valeu. Amigão, muita paz, viu? Obrigado, Bruno. Grande satisfação. Valeu.